Salve, salve povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil. Nesse vídeo vou comentar para vocês o novo mote da campanha de Sérgio Moro e o terreno disputado com Ciro Gomes e João Dória contra Lula e Jair Bolsonaro. Antes eu lembro a vocês de se inscreverem aqui no meu canal de jornalismo independente, clicando no botão inscrever-se, ativem também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos com os meus comentários e entrevistas e lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar, divulgar nas suas redes sociais para os seus familiares e amigos. Muito bem, eu já digo há muito tempo e hoje se tornou algo óbvio que lulismo e bolsonarismo se alimentam um do outro e querem disputar entre si o segundo turno. Lá em 2018 fui o primeiro a dizer, inclusive, que era melhor para o Jair Bolsonaro disputar com o PT e ao longo dos primeiros anos de mandato já apontei ali que os estrategistas bolsonaristas queriam chegar a 2022 com a polarização viva para empurrar os antipetistas a votarem em Jair Bolsonaro. Então, essa já era uma estratégia bem delineada, até por isso não fizeram muita resistência em relação à sabotagem do combate à corrupção, que permitiu a derrubada da prisão após condenação em segunda instância, a soltura do Lula e demais anulações. E eu já apontei ali em maio de 2020, por exemplo, que por causa disso, os bolsonaristas tentam assassinar a reputação de qualquer pessoa independente que expõe males dos dois lados. Como é o meu caso no jornalismo, há outros jornalistas também, felizmente são poucos, mas eles estão aí, e na arena agora política, o próprio Sérgio Moro e outros também, como o pessoal, inclusive, do MBL, porque o nível dos ataques bolsonaristas, obviamente, é muito baixo, não são simples discordâncias. E, obviamente, conforme o Jair Bolsonaro foi tendo um desgaste muito grande, não só por causa dos estelionatos eleitorais, mas por causa da sua condução da pandemia, o lulismo foi percebendo que era melhor em 2022 enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Em meados de dezembro, escrevi ali na minha coluna do UOL, no artigo Gilmar Sentiu, o seguinte trecho: o sistema precisa de Bolsonaro cambaleante no ringue para garantir a Lula o nocaute no último assalto. Moro incomoda porque é o desafiante que coloca em risco, literalmente, assaltos viciados. Sempre que eu cito aqui artigos ou algumas matérias importantes, os links ficam na descrição para quem quiser se aprofundar. E agora, no dia 28 de janeiro, quinta-feira, saiu uma pesquisa IPESP que mostrou, como eu resumi ali no Twitter, que o Moro é o mais competitivo contra Lula em projeções de segundo turno. Então, no embate direto, o Lula ficaria com 50 pontos percentuais contra 31 do Moro, portanto, uma diferença de 19. Essa diferença aumenta, no caso do Bolsonaro, para 24 pontos, no caso do Ciro, para 26, no caso de Dória, para 33 pontos. Portanto, o Moro é quem perde de menos para o Lula nesse momento, sendo que o Lula ainda vai virar vidraça ao longo da corrida presidencial e a gente vai monitorar aí para ver se ele consegue manter essa absorção de eleitorado ou se ele vai ter um desgaste também, e aí, claro, vai depender do desempenho dos demais candidatos. Quando eu fiz esse resumo numérico no meu Twitter, a deputada federal Daiane Pimentel chegou ali para comentar. Ela é do grupo do PSL que apoia o Sérgio Moro e defende a união do Podemos, Partido do Moro, com a União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL que ela integra, e ela chegou ali e falou algo que eu já apontei como um slogan, que foi o seguinte: se votar em Bolsonaro, o PT volta. Essa formulação, se votar em Bolsonaro, o PT volta, tem um quê de ironia em relação àquela alegação que os bolsonaristas deram ao longo dos primeiros anos do governo nas redes sociais contra quem quer que apontasse alguma sujeira ou discordasse de qualquer coisa, que era, se não o PT volta. É melhor ficar caladinho, ninguém fala nada, deixa a sujeira aí ser acobertada. Esse é o viés desse pessoal passador de pano, pessoal que... havia alguns que faziam parte, a maioria é gente muito rasteira que nunca fez parte de vida intelectual, mas havia um ou outro que começaram a ingressar nessa passada de pano geral, quer dizer, no acobertamento da sujeira, exatamente como a maior parte da esquerda fez durante muitos anos em relação ao Lula e faz até hoje. Então, essa formulação de que o PT volta é uma certa ironia, aquela alegação bolsonarista de que senão o PT volta. E aí, no dia seguinte, 29 de janeiro, sai uma matéria no Globo que mostra que em conversas com a sua equipe, Sérgio Moro bateu o martelo sobre o mote da sua campanha presidencial, que é: votar em Bolsonaro é eleger Lula.
Então aquilo que começou como um comentário na minha página de Twitter virou um mote com uma outra formulação que é, de fato, mais direta, mais objetiva e, obviamente, para um público maior do que aquele que acompanha essas minúcias das tretas virtuais, que é: votar em Bolsonaro é eleger Lula. Então, se votar em Bolsonaro, o PT volta, virou: votar em Bolsonaro é eleger Lula. O próprio ex-juiz da Lava Jato em Curitiba já vem, de certa forma, colocando a questão em entrevistas, mas agora vai reforçar essa mensagem mais específica. Está lá dizendo na matéria, inclusive, que o objetivo é convencer o eleitor de centro-direita e direita que ele é o nome capaz de derrotar o Lula num eventual segundo turno. Enfim, o objetivo ali é fazer ele crescer entre aqueles que não querem o Lula nem o Bolsonaro. Claro que ele está competindo ali com Ciro Gomes, com João Dória, nesse terreno. E na pesquisa do Instituto Futura com o Banco Modal Mais, o Sérgio Moro manteve ali uma certa distância para o Ciro Gomes, praticamente 3 pontos, de 8,5 para 5,6. Mas na pesquisa IPESP, o Ciro já empatou ali. São pequenas oscilações, então tem um ponto de oscilação para baixo, outro para cima, acaba ali empatando em relação, evidentemente, a pesquisas do próprio Instituto, porque muita gente vê pesquisas de instituto diferente, acha que a pessoa cresceu mais do que cresceu, a outra desceu mais do que desceu, e é preciso analisar as pesquisas consecutivas do mesmo instituto. Então é óbvio que é preciso acender um alerta ali, porque em uma pesquisa, pelo menos, o Ciro Gomes empatou e ele está com o João Santana por trás, que é um marqueteiro experiente, hoje no PDT, e que era do PT e estava envolvido na criminalidade petista, chegou a ser preso, fez acordo, deu depoimentos comprometedores, tudo aquilo que a gente está vendo ser varrido para debaixo do tapete. O Estadão publicou a seguinte notícia: Ciro e Moro superam Bolsonaro em probabilidade de voto. E a primeira frase da matéria: mais pessoas têm restrições a votar em Bolsonaro do que em Ciro e Moro. Ou seja, tudo condizente com a análise que eu venho fazendo. Acontece o seguinte, como eu já expliquei aqui no vídeo Lula versus Moro, o obstáculo ao potencial do Ciro, que ele pode e precisa driblar, é o fato de o Lula ser líder das pesquisas. E o Lula sempre ocupou o campo da esquerda, que é onde o Ciro Gomes atuou. E ele tem muita dificuldade há anos justamente por causa disso. É um espaço bastante ocupado pelo lulismo e o Ciro vem reclamando disso. Já vou até chegar lá numa resposta recente que ele deu. Enquanto que o vislumbre da derrota do Bolsonaro pode fazer o Moro, se ele souber, e esse mote indica que ele vai explorar, usar isso a seu favor. Então, o Lula está em primeiro lugar, então não vai abandonar a pesquisa, a corrida eleitoral, se continuar assim. Então, com o Lula em primeiro, esse potencial de crescimento do Ciro pode ser apenas um potencial, mas não conseguir resultar num crescimento de fato, porque aqueles que votariam nele, muitos desses pelo menos, estão preferindo votar no Lula já que ele está na disputa. Só que muita gente que hoje escolhe o Jair Bolsonaro pensando que é alguém mais capaz de derrotar o Lula, pode perceber que não é. Se isso for mostrado, claro, de uma maneira específica, porque o Bolsonaro está em segundo lugar e desgastado. O Sérgio Moro está com dificuldades aí na negociação com a União Brasil. Na verdade, a Renata Abreu, que é presidente do Podemos e participa dessas conversas. Tem uma parte ali, principalmente do DEM, União Brasil, repito, DEM com PSL, mas principalmente ali uma parte do DEM que é resistente, tem gente que ameaça debandada se houver essa união, e você tem o Luciano Bivar, que é da parte do PSL, pressionando o DEM a fechar o acordo com o Moro, porque considera a única alternativa no momento. Mas o ACM Neto, que manda no DEM, é o presidente do partido, e o Ronaldo Caiado resistem. Por quê? O ACM Neto porque ele é candidato ao governo da Bahia, e a Bahia ainda é um reduto lulista. É claro que tem muito baiano que repudia, mas você ainda tem uma maioria, pela percepção dos próprios políticos, que é mais afinada com o lulismo, de modo que você apoiar ali um antípoda do Lula pode ser perigoso para os interesses políticos e eleitorais do potencial candidato. Em Goiás, o Ronaldo Caiado, ele
conta com uma parcela do eleitorado que é bolsonarista, ele divide com o Bolsonaro esse eleitorado. Então ele fica com o eleitorado na esfera estadual, o Bolsonaro na esfera federal, e o Caiado tem medo de perder esse eleitorado para o projeto pessoal dele. É claro que, na minha visão, eu que sou crítico do governo Bolsonaro, dos estelionatos eleitorais, da sabotagem do combate à corrupção, esse pessoal está colocando seus interesses particulares acima dos interesses do país, porque eu defendo, de fato, que uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo é fundamental para que a gente possa começar a construir um caminho de país em que os bandidos sejam presos. É isso que as pessoas que não querem Lula nem Bolsonaro têm em mente também. Claro que há outras coisas aí a se considerar, mas você tem esse foco de resistência e o Lula já está atuando em negociações, principalmente ali por meio do ACM Neto, através de emissários, etc., para que não haja a aliança com o Sérgio Moro, com o Podemos, porque ele teme o crescimento do Moro, já que ele quer enfrentar o Bolsonaro cambaleante no segundo turno. Então já está oferecendo apoio à própria candidatura do ACM Neto na Bahia. Então o PSL, que tem um grupo de ex-bolsonaristas, gente que foi aliada em 2018 e depois rompeu em razão de Jair Bolsonaro não cumprir suas promessas de campanha, só vai restar o rompimento, o chute aí, metafórico, evidentemente, no DEM, para que não haja a formação da União Brasil, porque senão vai ficar ali uma união completamente desunida. Não tem muita razão de ser. Então, Júnior Bozella, a própria Daiane Pimentel e vários outros, eles estão, como o próprio Luciano Bivar, querendo o apoio ao Sérgio Moro. E lá do outro lado você tem gente que não quer isso, seja porque é anti-Lava Jato, seja porque tem os seus interesses eleitorais. O Cidadania está conversando tanto com o PSDB quanto com o Podemos. Cidadania é o partido que tem na sua cúpula o Roberto Freire e que tem o senador Alessandro Vieira, que tem sido ali, em muitos aspectos, alguém muito firme moralmente, principalmente na CPI da pandemia, contra o governo de Jair Bolsonaro e que não quer a volta do Lula também. Agora, o Roberto Freire, será que ele não se desvinculou de um histórico de ligações com a esquerda a ponto de conceber uma aliança com um antípoda do principal líder de esquerda? Porque o Roberto Freire está muito mais inclinado ao PSDB, aparentemente, de acordo com as suas declarações recentes, e rolou até um ruído com Alessandro Vieira, que reclamou disso, do que a aliança com o Podemos. Então, Alessandro Vieira vai ficar no Cidadania, se o Cidadania fizer uma federação com o PSDB, será que ele não poderia ir para o Podemos? Vamos ver como é que esse imbróglio vai ser resolvido. Mas o João Dória já tuitou ali, exaltando a decisão do Cidadania, mas a decisão ainda não está tomada, né? O Dória está sempre colocando a carroça na frente dos bois, pode ser que feche, mas ainda estão em negociação também com o Podemos. Obviamente, se o Moro disputar pelo Podemos, ele tem menos fundos, menos dinheiro para campanha, menos capilaridade e menos experiência, porque o pessoal do Podemos é um partido pequeno, tem menos experiência, mas é claro que em compensação, o Sérgio Moro formou aliança aí com o Movimento Brasil Livre, com o MBL, então conta agora com um apoio nas redes sociais muito grande. E as redes sociais, a internet, elas têm um papel fundamental nessa corrida presidencial, porque rádios e TVs têm concessão, existe sempre um risco de incomodar demais o poder. As pessoas ou ficam muito engessadas ou elas ficam completamente vendidas, como a gente vê em alguns casos. Então você tem aí os detratores da Lava Jato, do Sérgio Moro, nos horários nobres aí de emissora, tanto da parte bolsonarista, recebendo lá uma fortuna de verba federal, quanto da parte gilmarista, neolulista, embora em alguns aspectos também parceira ali do governo, mas mantendo um pé em cada canoa, do bolsolulismo. Então, a internet e as redes sociais podem furar esse bloqueio no contato direto com a população, mas é claro que o Moro vai precisar andar o país, vai precisar se comunicar com o povão de maneira melhor, inclusive,
do que ele tem feito, do que ele está acostumado a fazer, e para superar, inclusive, os seus concorrentes diretos aí da terceira via. Agora, nas redes sociais, antes de chegar nesse ponto, o Moro já começou a ser mais incisivo, né? Ele rebateu aquele xingamento do Lula de canalha, falando que canalha é quem roubou o povo durante anos, financiou ditaduras, colocou uma quadrilha de canalhas na Petrobras, falou que o Lula arregou, e aqui eu vou ter que fazer um parêntese, porque o meu vídeo anterior foi Bolsolulismo arregou para a CPI anti-Moro, e no dia seguinte, aquele vídeo, saiu a notícia de que o Lula mandou o PT desistir da CPI, e o Moro foi lá e ironizou o Lula dizendo que ele arregou. E depois também saiu a notícia de que o MPF, o Ministério Público Federal, arquivou a denúncia contra o Moro pelo contrato com a Álvares e Marçal. Aliás, o Moro está para fazer aí uma live para revelar os seus salários, não por causa da pressão do TCU nem do PT, mas por defender a transparência na relação com a sociedade. Eu estou fazendo esse vídeo aqui antes da live dele, mas vocês já podem até ter visto. Agora, o MPF, lá da parte da Procuradoria, no Distrito Federal, porque não é Augusto Aras, já que o Moro não tem foro privilegiado para ser tratado ali pela PGR, o MPF arquivou o caso por ausência de elementos mínimos que justificassem a continuidade de atividade persecutória. E os argumentos foram praticamente todos aqueles que eu mostrei aqui no vídeo anterior. Fez muito bem lá a turma do Distrito Federal. Então, voltando aqui nas redes sociais, o Moro também chamou o Bolsonaro de covarde por terceirizar ataques, e tudo isso rendeu trend topic, né? Assunto mais comentado do momento. O Lula arregou, chegou a terceiro, Lula canalha também ficou lá no pódio, Bolsonaro covarde. Então, essa exploração é muito importante para ir rompendo as bolhas. Ele também postou foto com fliperama, né? Deu uma repercussão danada, gente criticando, gente ironizando, achando graça, na disputa também pelo público jovem, como Kim Kataguiri antecipou em entrevista aqui para mim. O João Santana fez aquele slogan para o Ciro, a rebeldia da esperança. Rebelde tem muito a ver com a juventude, então ele também busca furar a bolha do campo da esquerda para segmentos da sociedade não exatamente, ou pelo menos não completamente ideologizados no sentido de serem uma base fiel, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e é preciso atingir esses segmentos. Então, ele está ligado nisso. Aliás, em relação ao mote da campanha do Moro, votar em Bolsonaro é eleger Lula, se você pegar a resposta, que eu até comentei no meu Twitter, que o Ciro deu, aqueles blogs lulistas, dos quais ele até zombou, você vai ver que a lógica das projeções de segundo turno sempre esteve presente no próprio pensamento do Ciro. Então ele lembrou que em 89, por exemplo, o único candidato que perdia para o Collor, que perderia de acordo com as projeções da época, era o Lula, que o Mário Covas e o Brizola, por exemplo, ganhavam, mas o Lula se impôs e entregou o país ao Collor, foi o que disse o Ciro, reclamando, mostrando, eles até ajudaram e tal, mas era uma derrota anunciada. E aí depois, inclusive, que se conseguiu derrubar o Collor pelo impeachment, o Lula ainda queria o impeachment do Itamar Franco, enquanto que o Ciro apoiou o Plano Real, ao contrário do Lula, que combateu, assim como o Jair Bolsonaro. Então o Ciro estava mostrando como o Lula sempre foi egocêntrico, mais preocupado com o dele do que com o país. E depois o Ciro perguntou, né, que se existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição econômica, social e moral do Lula. E falou ali que para o Lula o Brasil é um objeto, se ele não estiver na eleição nada presta para o Brasil e que não pode ficar sustentando as irresponsabilidades dele. E também lembrou 2018, em que as pesquisas mostravam que o próprio Ciro ganharia do Bolsonaro, um dos motivos pelos quais eu falei que era melhor para o Bolsonaro enfrentar o PT no segundo turno. E o Ciro reclamou, falando que o Lula mentiu, que era candidato, travou a disputa, lançou um candidato que tinha sido derrotado em São Paulo, não era um vitorioso, o Haddad. Então, capricho do lulopetismo nunca mais foi o que disse ali o Ciro. Então, por essa lógica, vocês veem que talvez o Ciro tivesse de apoiar o Moro nesse momento, coisa que, obviamente, ele não pensa em fazer. Ele está lá rotulando, xingando o juiz, atacando a Lava Jato. O Ciro tem essa dificuldade para a campanha dele, o João Santana está trabalhando nisso, que até aparece, de certa forma, nesse discurso, porque ele não fala do Lula exatamente no aspecto criminal. A crítica é mais genial. Às vezes ele chega a falar uma coisa de corrupção, mas depois passa um pano, chama de democrata.
Então, ele fala da contradição moral, né? O Sérgio Moro já vai lá mais no aspecto criminal, porque o Ciro também disputa aquele campo da esquerda que não é simpático a Lava Jato, ao Moro. Então é gente que não vota no Lula, mas ao mesmo tempo não quer chamar de criminoso, não quer chamar de corrupto, de lavador de dinheiro. Então é um posicionamento que tem uma série de nuances ali e é um tanto complicado para gerar esse crescimento. Mas, claro que com o discurso, com a construção estratégica, é possível. E vamos ver quem é que vai conseguir crescer mais a partir de agora. Certamente Sérgio Moro vai precisar entrar em maiores detalhes específicos, principalmente quando falar em combate à pobreza. Ele falou bem ali à CBN de Caruaru, em Pernambuco, a respeito da exploração política da pobreza pelo bolsonarismo, inclusive pelo lulismo. E que ele quer fazer diferente, combater as causas, mantendo certos, os programas de transferência, mas combatendo as causas da pobreza para justamente fazer a situação das pessoas melhorarem sem exploração política. O que ele vai precisar é citar mais localidades, casos específicos, a comunidade tal, por exemplo, etc., para gerar a identificação das pessoas. Isso que o Ciro, gente que disputou outras eleições, que não está com um projeto em construção, já tem um projeto, já há várias eleições, um projeto derrotado, mas já tem. Então, ele vai precisar causar maior identificação, principalmente com essas pessoas das classes C, D e E. E por isso precisa andar o país, precisa adquirir esse repertório, porque o Ciro tem a experiência de administrador no Ceará e pode citar todos os dados, às vezes até exacerba nos dados, vem a agência de checagem para contrariar. E eu me lembro do caso da disputa para prefeito no Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Fernando Gabeira. O Gabeira, no debate da TV de desempate, ele não citava ali uma linha de ônibus, e o Paes ia na parte específica e acabou derrotando por 55 mil votos. Teve outras polêmicas, Sérgio Cabral, governador, aliado do Paes, decretou feriado, teve gente que viajou, mas existiu esse aspecto que precisa ser considerado. Então, numa campanha é importante ali você mostrar que compreende o cotidiano da população. Então, de fato, o Bolsonaro ele está aí como um sitting duck, né? um pato sentado aí pronto para ser abatido, como se diz lá nos Estados Unidos, e é isso que o lulismo quer. Claro que o Bolsonaro vai passar 2022 tentando comprar apoio parlamentar, voto no orçamento, já botou ali várias verbas, inclusive para pesquisa, para ele próprio ver o que funciona para ele, tudo dinheiro dos outros, né? Está tentando ali dar um reajuste para professor, tentou dar para policial, mas não tem dinheiro, outros servidores reclamaram se não ia ter para eles, veio a economia e disse, melhor deixar 6 mil insatisfeitos do que centenas de milhares. Então ele vai tentando oferecer alguma benesse no ano eleitoral só para conseguir o voto, não é que ele tenha feito bem para essas pessoas, para esses segmentos ao longo de todo o seu mandato. Então essas coisas precisam ser mostradas à população para que a população perceba que é melhor levar outra pessoa para o segundo turno. Eu sou Felipe Moura Brasil, inscreva-se aqui no canal e vamos juntos em 2022 e sempre. Até o próximo vídeo, tchau!